falar aí sobre complicações da obesidade, né? E aí vocês vão... Algumas coisas a gente vai falar que são coisas que a gente já conhece, né? As associações. Mas é bom a gente explicar o que que acontece. Como que a gente chega lá, né? Eu acho que conhecer o caminho... Olá, Tati, tudo bem? Conhecer o caminho, né? Conhecer o que acontece sempre nos ajuda, nos dá aquele incentivo a mais pra gente se cuidar melhor, né? E entender o caminho, né? Então, melhor do que o caminho do remédio, a gente entender que obesidade, diabetes, fígado gorduroso são doenças alimentares, de origem alimentar. Tudo bom, Rubens? Boa noite. Então, como doenças alimentares, por que a gente está tratando doença alimentar com remédio, né? Essa é a primeira pergunta aqui que eu vou trazer para vocês. Estamos, né? Estamos. Então, mas a segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é que diabetes tipo 2 é reversível, sim, né? Desde que tratado a tempo. E não como que a gente conhece, né? Como uma doença, que é o que se diz. Eu aprendi isso na faculdade, tá? Tudo bem que eu já tô um pouquinho mais velha em termos de formatura, mas o que eu aprendi na minha época da faculdade é que diabetes tipo 2 era uma doença crônica progressiva. O que quer dizer isso? Não tem cura. Tipo assim, o máximo que eu vou esperar é ajudar o paciente a demorar a complicar, né, a evoluir, entendeu? A ele evoluir de forma mais lenta. Vocês concordam com isso? Eu não. Mas foi o que eu aprendi. Tudo bom, Clênio? Tudo bom? Mas foi o que eu aprendi, gente. Confesso pra vocês que... E muita gente acredita nisso, tá? Na verdade, não tô falando aqui só como como um discurso que a gente repete. As pessoas acreditam nisso, né? Acreditam que diabetes tipo 2 é genético. Diabetes tipo 2, uma vez que você tenha, você não tem possibilidade de reversão. Isso não é verdade, tá bom? Olá, Solange, tudo bom? Isso não é verdade. Vamos começar desmistificando aqui as coisas, tá bom? Não é verdade. Tem reversão, sim, se você fizer o tratamento certo, né? E o tratamento certo resolva os problemas, resolva a causa, né? Então, se, por exemplo, se você tiver tuberculose, como é que você quer resolver? Tomando xarope? Não, você vai tomar um antibiótico, você vai tratar a causa, é uma infecção. Você vai tratar a causa. Mas diabetes tipo 2 a gente não quer resolver assim, a gente quer dar um remédio para dar uma disfarçada. E aí tá o problema, né? É exatamente por isso que a gente tá falhando miseravelmente em resolver diabetes tipo 2, né? Nós falhando como comunidade médica, né? Não tô dizendo... Meus pacientes entram em remissão, né? Meus pacientes abaixam a glicose deles. Né? Mas como comunidade a gente está falhando, né? E hoje, assim, as estatísticas do diabetes são assustadoras, tá? Só para trazer um pouquinho aqui de estatística para vocês, desde a década de 80, tá certo? Houve um crescimento de 1.100% nos índices de diabetes. 1.100%. É 1.106%. Para quem acha que diabetes é genético, a gente não virou uma geração de 80 para cá, né? Então, que genética é essa? Que de 80 para cá é que a gente aumentou os índices, né? Em 1.106%. Né? E isso, inclusive, em países tradicionalmente magros, né? Como China, como Japão, tá bom?
também aumentando vertiginosamente os índices de diabetes, tá certo? Então, esperando aqui, ó. Bom, já dei uns 5 minutinhos, né? Então a gente vamos começando. E aí, quem for quiser ir deixando pergunta. Eu sei que as perguntas vão surgindo aí ao longo da explanação, mas quem quiser ir deixando pergunta, tá? Já veio com alguma pergunta na cabeça, pode deixar. Depois, dentro aí do que eu vou falar e do que tiver a ver com aquele momento ali de explicação, eu coloco a pergunta, tá bom? Então, para quem não conhecia, né, sejam bem-vindos, né, nossa live de toda sexta-feira, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo a live de continuação, né, da semana passada. Começamos a falar sobre desvendar aí os mecanismos de obesidade. Falamos bastante sobre por que engordamos, o que acontece para a gente engordar, né? Quebrei aqui alguns mitos, né, sobre restrição calórica. A gente entendeu que a gente não é um calorímetro, que obviamente calorias, né, a dieta das calorias, esse controle calórico é supervalorizado, mas na prática a gente viu um monte de gente que estava aqui também na live falou que já fez dieta de 1.200 calorias, 1.500 calorias, todos reganharam peso, né? É uma abordagem que acaba reduzindo a taxa metabólica e acaba causando, por consequência, reganho de peso, né? E aí, se você reganha o peso, você vai piorando metabolicamente, né? Todo paciente que perde peso, a gente sabe que, principalmente se ele não estiver se exercitando, ele vai perder uma parte em massa muscular, em massa magra. Ele vai perder massa gorda, mas vai também perder massa magra. E aí, quando, né, ele começar a reganhar o peso, qual o problema? Ele não vai ganhar peso de massa magra, ele vai ganhar peso de massa gorda. Então, vamos supor que ele emagreceu 10 quilos, sendo que foram mais ou menos 8 quilos de gordura e 2 quilos de massa magra. Quando ele reganhar 10 quilos, ele ganhou 10 quilos de gordura e ficou sem aqueles 2 quilos de massa magra, que provavelmente vai fazer falta aí no metabolismo, tá certo? Então, é uma coisa pra gente entender que restrição calórica leva à redução do metabolismo. Vocês já aprenderam isso, foi o que a gente falou. Quem não assistiu a live da semana passada, volta lá, tá aqui no feed. Assiste lá. Vamos dar continuidade? Então, vamos falar sobre a pessoa que... até porque as pessoas sabem disso, né? Isso que eu vou falar, as pessoas sabem. Né? Inclusive, se vê uma pessoa muito obesa, as pessoas repetem, cuidado, você vai ficar diabético. As pessoas sabem dessa associação, né? É uma coisa interessante aqui no livro do Jason Fung, que ele chama essa associação de diabesidade, que é a diabetes derivada da obesidade crônica, tá? Interessante esse termo, né? Porque nem todo obeso será diabético, mas todo obeso que tem aumento de gordura abdominal, gordura visceral, ele desenvolverá diabetes, tá? E isso não estamos falando só do obeso, né? Isso é porque o assunto é esse, mas o carinha magro, mas que tem aquela pancinha, como a gente fala, a barriguinha de chope, né? Como alguns falam, também vai desenvolver diabetes, porque ele tem acúmulo de gordura visceral. Então, a gente sabe que o acúmulo de gordura subcutânea ele traz, além, claro, não é interessante para a nossa espécie, falei isso semana passada também, sermos obesos, tá? A obesidade nos traz limitações de movimento, tá certo? Então, a nossa espécie não é uma espécie que foi naturalmente, que evoluiu naturalmente sendo obesa e sim sendo mais magra, diferente aí de algumas espécies, como eu falei, que já são naturalmente obesas, como o urso, como o elefante, como o rinoceronte, como o hipopótamo, são naturalmente obesos, né? Essa é a natureza deles. A nossa não é assim. Claro que não estou falando de estrutura física, que aí sim é a nossa contribuição genética, né? Então, aquela pessoa que é minhonzinha, que veste 34, 36, e eu que não sou nada mignon, sou maior, né? Que visto 42, 44, por aí, né? Que eu sou maior mesmo, tá? Então, isso tem a ver com a estrutura física da pessoa. Mas, dentro da estrutura física, você também não pode
estar obeso, estar com um acúmulo de gordura visceral, porque isso aí é o que vai precipitar o seu adoecimento, ok? E aí, falando em obesidade, em gordura visceral, qual é a chave, qual é o link da gordura visceral para o diabetes? Vamos ver se vocês sabem. Vocês sabem o que a gordura visceral causa que, com o passar do tempo, leva a diabetes? Vamos ver. Pergunta minha para vocês. Vamos ver se vocês estão tão por dentro e estão sabendo disso. Vamos lá. O que vocês acham, tá? Eu vou dar só um spoiler para vocês, tá? Antigamente, ainda quando não se tinha determinados parâmetros, né, de diagnóstico, era chamada de síndrome X, tá certo? Já foi chamada de síndrome X, tá? O que eu tô falando aí, o link da gordura visceral, o que ela causa que a gente fica diabético, né? Foi chamada de síndrome X no passado. Hoje não é mais esse nome, tá? Obviamente, hoje a gente já tem até critérios diagnósticos, né? Vou falar aqui para vocês sobre critérios diagnósticos, tá bom? Vamos lá. Quem sabe, ninguém matou. Não acredito. É tão falado isso hoje, tá? Vamos lá. O que é o link da gordura visceral para o diabetes? O link é a síndrome metabólica. Não é a resistência à insulina. Estou falando de síndrome metabólica, tá bom? Vocês estão adiantando. A resistência à insulina é um componente da síndrome metabólica. Vocês já ouviram falar nisso, né? Muitos médicos falam nisso. Eu quero tratar desse assunto com vocês, tá bom? Olá, gente. Pessoal que tá chegando. Estamos começando. Estamos falando aqui sobre o que a gordura visceral causa nas pessoas que levam as pessoas a terem diabetes. E o link, o X da questão, né? Que era a síndrome X. O X da questão se chama síndrome metabólica, ok? A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas no corpo, tá certo? Que vão com o acúmulo do tempo, tá? Dependendo também da faixa etária da pessoa, tá certo? Isso tem uma correlação com a faixa etária, vai demorar mais ou menos tempo de instalação da diabetes, tá bom? Do diabetes. Lembrando que crianças com síndrome metabólica, tá? Que a gente já tem, desenvolvem mais rapidamente diabetes, tá certo? Adultos começam o quadro de síndrome metabólica na fase adulta, levam mais tempo para desenvolver diabetes. Sabiam disso? Que crianças vão mais rápido, por isso que a gente já está vendo crianças com obesidade infantil diabéticas tipo 2 usando metformina, usando vários remédios de diabetes. Sabiam disso? Gente, eu acho isso de verdade. Eu acho vergonhoso. Criança diabética tipo 2, né? A gente tá fazendo tudo errado, né? Vocês não pensam nisso? Eu penso, tá? E assim, tá faltando orientação de verdade, né? Mas por que as crianças estão ficando diabéticas tipo 2? O que as crianças comem hoje em dia? Me falem. O que as crianças comem hoje em dia? Só açúcar, né? A criança come açúcar com açúcar mais açúcar, né? É farinha, né? De qualquer tipo, né? Com chocolate, né? Achocolatado, que tem açúcar. E ainda toma um suco de fruta, porque refrigerante não é bom para a saúde, fato. Mas, então, vamos dar o suquinho de fruta rico em frutose para criança, para ela ir mais rápido para diabetes, tá bom? Ok, né? Ok, vamos lá, vamos falar sobre síndrome metabólica. Eu quero trazer aqui, eu tô pegando aqui meu resumo aqui, que eu não tinha separado essa parte. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre síndrome metabólica, depois eu falo, me perguntaram sobre glicada, sobre a correlação da glicada com a insulina. Eu vou explicar isso para vocês. E eu vou falar também sobre os critérios diagnósticos, a gente vai chegar lá também, tá bom? Eu só quero pegar aqui o meu roteirinho aqui, que eu botei mais pra frente, mas eu vou falar sobre a síndrome metabólica. Peraí. Eita, tem muita anotação, gente. Eu fiz um roteiro assim. Oh, meu Deus. Achei. Pronto.
Então vamos lá. Ó, define-se como síndrome metabólica 3 das 5 condições a seguir, tá bom? Então são 5 critérios diagnósticos e se a pessoa tiver 3, ela é diagnosticada com síndrome metabólica, ok? Então vamos lá? Critério número 1, obesidade abdominal. Medida pela circunferência da cintura. Você vai medir a circunferência. Você pode fazer em casa. Você vai medir a sua circunferência da cintura, um dedo acima do seu umbigo, tá certo? Para homens, tá aumentado se tiver acima de 101 centímetros. Para mulheres, acima de 88 centímetros. Pra gente é bem menos. Vamos lá? Segundo critério número 2. Baixo HDL. Abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Terceiro, triglicerídeos alto, acima de 150, ou se a pessoa estiver tomando medicação para baixar o triglicerídeo, ou seja, obviamente estava alto, tá certo? Item 4, pressão sanguínea alta, tá certo? Sistólica, que é a pressão máxima, acima de 130 ou a mínima acima de 85. Tá certo? Então, ou seja, hipertensão arterial é critério diagnóstico de síndrome metabólica. E por último, glicose no sangue em jejum acima de 100. Então, a pessoa, se ela tiver 3 critérios, vocês já viram que é muito fácil ter esses 3 critérios. Muitas vezes tem até mais e gabarita todos os critérios. Já viram? Viu que é fácil? E aí você vai pensar, gente, mas muita gente tem tudo isso. Exato, essa pessoa tem síndrome metabólica. Então, esse é o diagnóstico dela. Sim, Manuela, são 88 centímetros de circunferência abdominal, medida um dedo acima da cicatriz umbilical. É isso mesmo, 88. É baixo, tá? Ou seja, acima disso entra como critério, tá bom? Ou seja, você quer saber a consequência de você ter síndrome metabólica? Aumenta o seu risco de doenças cardiovasculares em 300%. Você ter síndrome metabólica aumenta os riscos de doença cardíaca em 300%. Aumenta o risco de infarto, de câncer, de esteatose hepática, de síndrome de ovário policístico, de apneia do sono. Todas são doenças correlacionadas à síndrome metabólica. E aí, eu tenho que trazer isso, claro. Vocês repararam que no critério de síndrome metabólica não tem LDL alto? Repararam nisso? Se quiserem, eu repito aqui os critérios. Vamos lá, vou repetir. Critérios de síndrome metabólica: obesidade abdominal, baixo HDL, triglicerídeo alto, aumento da pressão arterial, né, hipertensão arterial sistêmica e alta glicose no sangue. Não tem alto LDL. Não tem. Sabe por quê? Porque o LDL isoladamente não está associado à doença cardiovascular. Vou repetir. LDL isoladamente não está associado à doença cardiovascular. Já pararam de surtar o pessoal do LDL alto? Ou o pessoal do colesterol total alto? Como eu sempre falo por aqui, já parou? Surtar? O que você precisa procurar no paciente quando você pede um lipidograma? Você foi lá olhar o seu exame, tudo bem, você não precisa saber interpretar, você só precisa de um médico de sua confiança. Mas o que o médico deveria, além de procurar obesidade abdominal, além de verificar sua pressão, além de olhar seus níveis de glicose ou glicada, né, para diagnosticar uma alteração da sua glicemia,
ele deveria estar olhando, ao invés do seu LDL, ele deveria estar olhando o seu HDL e os seus triglicerídeos. Porque esses sim entram como critério. E aí eu vou trazer mais um dado para vocês. Que aí vocês vão falar para mim, mas isso é coisa moderna. Negativo. Negativo, não é. Desde 1950, tá? Foi em 1950, os pesquisadores identificaram forte associação entre altas taxas de triglicerídeo e doença cardiovascular. Então, em 2025. Desde 1950 a gente está sabendo dessa associação. E aí? O que vocês acham disso? Fomos enganados em ficar pensando em LDL? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá certo? Mas por que os médicos estão tentando baixar o LDL de todo mundo? É uma boa pergunta. Falta de estudo? Possível. Não tô falando, eu tô trazendo só dados para vocês, tá certo? Ó, vou trazer mais, tá bom? Ó, hipertrigliceridemia. Esses são estudos, tá? Esse estudo é da década de 50. Não era causada pelo excesso de gordura alimentar. Não. Mas principalmente pelo consumo excessivo de carboidratos da dieta e hiperinsulinemia. Ou seja, isso é 1950. Eles constataram que a causa do triglicerídeo alto se devia a aumento de carboidrato da dieta e hiperinsulinemia. O que vocês acham disso? Ó, vou trazer mais. Em 1963, teve um estudo, o Dr. Rivan observou que pacientes infartados tinham triglicerídeos altos e também hiperinsulinemia. 1963, associando as duas doenças. Tá certo? Em 1966, já se tinha também observado a associação entre hipertensão arterial e hiperinsulinemia. Tá certo? Grande parte da hipertensão essencial, assim chamada, porque não tinha uma causa identificada, também estava intimamente associada a altos níveis de insulina. Vocês ouviram falar em LDL até agora? Só falei, comentei, mas assim, tem alguma coisa de LDL aqui? Não, até agora não falei nada, nem citei. Tá certo? Nem citei. O que vocês acham disso? Vamos lá, vou trazer mais dados, tá? Embora a obesidade, de acordo com a definição do IMC, costume ser associada à síndrome metabólica, também é encontrada em 25% dos pacientes não obesos cujos índices de tolerância à glicose são normais. Ou seja, além dos obesos serem associados à síndrome metabólica, 25% de pessoas consideradas magras também tem. Lembra do falso magro? É isso aí, é esse protótipo. O que vocês acham desses dados, gente? Comentem, podem comentar. Eu quero... Aqui, a ideia aqui hoje é a gente debater também, eu trazer os dados para vocês, tá bom? Mas eu quero estimular o diálogo, né? Eu quero que vocês conversem. Então, quando eu falo, e quem já me acompanha aqui há algum tempo, quem é novo, ainda não assistiu minhas lives, muita coisa, né? Mas eu falei lá na minha live de exames laboratoriais que o dado importante para a gente observar era quando a gente olhava o lipidograma, não era simplesmente olhar a taxa de LDL, e sim olhar a relação entre as frações, principalmente HDL e triglicerídeos. E agora vocês já sabem por quê. Porque tanto o HDL baixo quanto o triglicerídeo alto faz parte dos diagnósticos, dos critérios diagnósticos de síndrome metabólica.
Tá certo? Tanto que tem uma continha, que eu também falei lá nessa live, mas eu vou falar aqui pra vocês. A continha para você dividir triglicerídeos sobre HDL, tá? Você vai dividir o valor do seu triglicerídeo sobre o valor do seu HDL. Se essa conta essa conta tem que dar abaixo de 2, preferivelmente abaixo de 1, tá? Aí é o que tá bom mesmo. Faça isso. Você que tem um LDL alto, faz a continha. Vê se essa conta tá batendo. Tá bom? Se você tem bom HDL e baixo triglicerídeo, você não entra nesse critério diagnóstico de síndrome metabólica, ou seja, você, a princípio, claro, não estou falando dos outros fatores de risco, estou falando só desses, só de um exame, uma triagem, você, a princípio, não é considerado uma pessoa de alto risco cardiovascular só porque você tem um LDL aumentado. Ok? Ok? Tá bom? Gente, eu sei que tem muita gente que vive histérico com a história do colesterol. Como se a pessoa fosse ter o LDL alto, ela fosse infartar no dia seguinte. Tá certo? E os médicos também, não vou negar que os médicos muitas vezes estimulam essa histeria. Tá bom? Então vamos lá. Pensando nessa história de que 25% de pessoas não obesas também têm síndrome metabólica, a gente está falando que quando a gente fala em obesidade, não é você ter bainha nos seus braços e nas suas pernas. O problema é você ter gordura abdominal. É a barriguinha que as pessoas acham que, os homens principalmente, não, normal, tá tudo bem. Homem de verdade tem uma barriguinha, cultiva uma barriguinha. E eu não tô falando de ter tanquinho, tá bom? Não estou falando de ter tanquinho, pelo amor de Deus. A gente não pode sair de um extremo para outro, achar que é saudável a barriguinha. Então agora, não, agora a doença é a barriguinha e o saudável é o tanquinho. Não estou falando disso, tá certo? Não é tanquinho, é não ter acúmulo de gordura abdominal. Ok? Tá bom? Não é tanquinho. Fiquem tranquilos. Eu também não tenho tanquinho. Mas também não tenho aumento aí. Minha circunferência não está acima de 88. E é isso que vocês têm que vigiar. Tá certo? Vai ficar gravada. Pode ficar tranquilo. Vai ficar gravada. Tá bom? Entenderam o critério? Tá? Ó, vou falar de novo. Isso aqui é o estudo, tá bom? Que eu tô trazendo para vocês é o dado desses estudos antigos, tá? Altas taxas de lipoproteína de baixa intensidade, ou seja, o LDL, ou como as pessoas costumam designar o colesterol ruim, não são pré-requisitos para que a síndrome metabólica se desenvolva. Pessoal do LDL alto. Não é. Não é. Tá bom? O HDL baixo e o triglicerídeo alto é o problema, tá bom? É um distúrbio, tá bom? Por quê? Tá bom? O LDL alto não faz parte da síndrome metabólica porque não tem a mesma origem. Porque todos os outros, quando você fala em HDL baixo e triglicerídeo alto, eles têm a mesma origem. Eu vou explicar aqui para vocês a origem. Eles têm a mesma origem. Então é por isso que o LDL alto não faz parte. Ok? Sim? Vamos falar de uma outra coisa relacionada, tá? E que, claro, vou puxar a sardinha pra minha brasa, né? Óbvio. Então, onde tá o elo da síndrome metabólica? Eu falei de aumento de glicose, de hiperinsulinemia, eu falei de baixo de HDL, aumento de triglicerídeo. Quem é o elo aí que tá faltando? Quem é que é o órgão, na verdade, afetado na síndrome metabólica? Quem é? Quem é? Vamos ver se vocês vão me dizer. Quem é o cara que tá doente na síndrome metabólica e por isso que começa a ter problema? Vamos ver. Vamos ver se vocês acertam. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem sabe, quem sabe? Não, ninguém. Tô esperando aqui o tempinho do delay. Não, o órgão vetado, o fígado, isso aí, vamos pensar. O cara doente é o fígado. E aí eu quero te dar mais um dado para vocês. Não é o pâncreas, não é o intestino, é o fígado. O cara doente na síndrome metabólica se chama fígado. Tá certo? Vocês aprenderem isso. Nunca mais vão esquecer dessa live e nunca mais vão esquecer
por que o fígado fica doente, tá certo? Então vocês vão aprender isso hoje. Vamos lá. Aprendam que ninguém vai mais enganar vocês. Tá certo? Aprendam isso, tá? Então é o seguinte. Por que o doente da história aqui é o fígado e não é o intestino, não é o... Aliás, o pâncreas, ele também adoece, mas primeiro quem adoece é o fígado na síndrome metabólica. O que acontece na síndrome metabólica que começa a alterar todo o metabolismo? O fígado começa a acumular gordura. Ou seja, toda pessoa que tem critério diagnóstico para síndrome metabólica, ela tem esteatose hepática, ou fígado gorduroso, ou doença esteatótica do fígado, o que nome vocês quiserem que signifique, gordura no fígado. Ok? Então, se eu faço o diagnóstico de um paciente com síndrome metabólica, ele tem gordura no fígado. Ok? Não importa se você se viu no ultrassom. Não importa. O ultrassom, ele é, vamos dizer assim, muitas vezes é através do ultrassom que a gente faz o diagnóstico, mas um médico que esteja atento, ele vai fazer o diagnóstico sem o ultrassom, através dos critérios de síndrome metabólica, tá bom? O ultrassom não é necessário. Ah, mas o ultrassom vai me dizer se é esteatose grau 1, grau 2, grau 3. Não importa. Você quer ter gordura no fígado? Eu não quero ter nenhuma gordura no meu fígado. Nem grau 1, nem grau 2, nem grau 3. O grau de esteatose só quer dizer mais ou menos há quanto tempo você tem problema. Tá certo? Tá mais me falando quanto tempo você tá doente do que também só gravidade do problema. Mas isso está relativo ao tempo de doença, tá? Ah, então todo mundo que tem gordura no fígado um dia vai ter grau 3. Se não fizer nada, pode. Pode chegar lá no grau 3, claro que sim. Claro que sim. Tá certo? Então, sim. O caminho natural, se você não faz nada, é você evoluir essa doença, tá bom? Mas o diagnóstico não é obrigatoriamente pelo ultrassom. Entenderam? Então, um simples exame de sangue desse que pedem por aí. E vocês viram que eu não falei de dosagem de insulina em jejum. Não falei. Apesar de eu concordar em fazer e de pedir. Não falei. Vocês viram que não precisa de uma dosagem de insulina em jejum para fazer diagnóstico de síndrome metabólica e de gordura no fígado. Porque os outros exames que eu falei, os médicos por aí pedem. Então você consegue saber. Um exame simples. Tá vendo? Tá vendo? Só vocês aprenderem. Claro, é bom saber a insulina em jejum. É um índice melhor para a gente saber a quantas anda a resistência à insulina do paciente. Sem dúvida. Mas ela é obrigatoriamente necessária? Não. Para o diagnóstico, não. Tá bom? Mas, claro, se o paciente chega para mim sem a dosagem de insulina, além de dar o diagnóstico, depois, claro, a gente complementa o exame e pede, tá? Mas não é necessário. Então, vamos entender direitinho essa parte da produção das lipoproteínas, né? Como a gente conhece aí, as frações do colesterol, na verdade, são transportadores do colesterol, tá bom? As lipoproteínas de baixa densidade, de baixíssima densidade, de alta densidade. Vamos lá, quem é quem? De baixa densidade é o LDL, Low Density Lipoprotein, tá bom? O VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein, ou seja, a lipoproteína de baixíssima densidade. E o HDL, o High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. Tá certo? Então, eu sei que o LDL ganhou toda a má fama, porque quando a gente pega aí os pacientes que têm aterosclerose, ou seja, que têm presença de gordura, de placas de gordura nas artérias, quem tá lá é o LDL. Não é o triglicerídeo, é o LDL. Mas eu vou explicar isso também, por que isso acontece. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o LDL é quase como se fosse o cara que estava passando na cena do crime, e aí a polícia chegou e
prendeu o carro. Você é o culpado. Mas ele tava só passando. Ele é tipo isso, tá bom? Então, lipidograma, o Bel, lipidograma os médicos pedem. Isso aí, por isso que eu tô falando, que um exame simples a gente consegue saber, né, o que está acontecendo, se a pessoa tem, além disso, somando aos outros critérios, né, de aumento de gordura abdominal, junta com a pressão, né, por exemplo, a pessoa que é hipertensa, pega um homem aí, vocês com certeza conhecem um tio, eu tenho alguns tios assim, tá bom? Que tem gordura abdominal, pressão alta, toma remédio de pressão, entendeu? E que se alimenta super mal. Não tem síndrome metabólica? Tem, eu sei que tem, pode olhar, não preciso nem. Sem exame eu já sei. Já fiz o diagnóstico sem exame. Tá? Então dá pra você saber. Tá bom? O lipidograma, claro, ele vai ser uma constatação disso. Se juntar aí, além da pressão alta, ele ser diabético, aí você fecha o diagnóstico. Ele tem síndrome metabólica, ele tem esteatose hepática, gordura no fígado. Tá bom? Essa é a história. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre a história da gordura. Eu vou falar sobre gordura saturada. Eu vou falar sobre isso. E vocês vão falar assim, não é possível. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu quero que vocês entendam como é que funciona a absorção dos nutrientes, porque isso tem tudo a ver quando a gente fala de fígado, tá? O fígado é o nosso órgão do metabolismo, tá? Ele é o cara do metabolismo. E como é que funciona a questão dos macronutrientes, que vocês sabem, quem não sabe, já vou explicando aqui, quem são os 3 macronutrientes da dieta. Estamos falando de proteínas, estamos falando de carboidratos, estamos falando de gordura, tá certo? Então, são 3. Os alimentos, claro, eles não são só um macronutriente. Por exemplo, carne não é só proteína, tá certo? E vegetal, batata, não é só carboidrato. Na verdade, a maioria dos alimentos, eles vão ter diferentes proporções de macronutrientes. Por exemplo, os alimentos, os vegetais, eles geralmente são do grupo dos carboidratos. E eles vão ter distribuições diferentes de quantidade de carboidrato, geralmente na forma de amido, e também de fibras, né? Tá bom? Gordura e carboidrato na natureza só tem uma ocorrência que é o leite materno, né? O leite tem essa ocorrência, tá certo? Ele tem gordura, carboidrato e proteína. Por isso que engorda tanto o bebê. Mas, em geral, na natureza, você não vai ter essa associação. Tá? O sorvetinho aí que faz ganhar peso com uma beleza, isso não acontece na natureza. Então, frutas, né? Os vegetais vão ser carboidrato e fibra, né? Que são carboidratos que não são digeridos. E, por outro lado, as proteínas, as carnes, elas têm composições diferentes de proteínas e gorduras, tá bom? Mas com nosso processo digestivo, isso vai ser desmembrado, tá certo? E aí uma característica da digestão e da absorção, tanto das proteínas quanto dos carboidratos, é que ambos vão estimular a produção de insulina. Proteína estimula a insulina? Sim, proteína estimula a insulina. Na mesma intensidade que o carboidrato refinado? Não, não é na mesma intensidade, ok? Mas ambos vão estimular a produção de insulina, tá certo? Porque nesse processo de absorção, tanto os carboidratos quanto as proteínas vão para onde? Vão parar lá no fígado. Vão entrar via veia mesentérica e vão desaguar na veia porta, que é a principal veia do fígado. Vai levar todos os nutrientes que estão vindo do intestino para metabolização. Estamos entendidos até aqui? E como é que é a gordura dietética? Como é que é a gordura? A gordura não estimula insulina. Inclusive, a gordura da dieta não passa pelo fígado. A gordura da dieta, ela é absorvida, ela vai ser transportada pelo sistema linfático como quilomicrons. Ela não vai passar no fígado. Vocês sabiam disso? Sabiam dessa história? Tá certo? Então, gordura interfere com resistência à insulina? A resposta é não. Não. Gordura não causa, não interfere
com a resistência à insulina, tá? Nem passa no fígado na hora ali da digestão e absorção, tá certo? Eu sei que alguns aí vão ficar meio, meu Deus, eu não tô sabendo disso. Vamos lá, vamos descobrir, tá bom? Então, quem vai comer, digerir, tem proteína e tem carboidrato. Vai estimular a produção pancreática de insulina. Por quê? Quem é a insulina? Como eu sempre falo, a insulina não é um hormônio ruim. A insulina é um hormônio vital para a nossa sobrevivência, tá certo? A insulina, antigamente, quando não se sabia sobre a insulina, antes de 1921, foi quando foi descoberta a insulina, né? As pessoas morriam de diabetes tipo 1, era considerado fatal. Tá? Então, a gente sem insulina, a gente morre. Por quê? A insulina é o hormônio que vai captar, que vai armazenar a energia da nossa alimentação. Ok? Então, por isso, proteína e carboidratos vão precisar, porque eles vão precisar ser metabolizados, eles vão passar lá na nossa usina metabolizadora chamada fígado. Tá certo? E a gordura? Não. Nossas células conseguem absorver gordura, tá bom? Nossas membranas plasmáticas são feitas de camadas de fosfolipídios, que são gorduras. Então, as gorduras não precisam do mesmo mecanismo, nem mesmo do mecanismo hormonal. E o que acontece se eu não consigo fazer a digestão adequadamente da gordura? Eu não absorvo. Simples assim, tá bom? Se você não tem uma digestão eficiente de gordura, simplesmente a gordura sairá pelas suas fezes num fenômeno chamado de esteatorreia. Ok? Então, ou você absorve porque você digeriu bem, ou você não vai conseguir absorver e essa gordura sairá nas fezes. Nenhum hormônio vai segurar a sua gordura pela mão e levar para as células, tá bom? Elas precisam, a gordura para ser absorvida, ela precisa estar no tamanho adequado para conseguir fazer esse processo que a gente chama de difusão, para passar pela célula intestinal, tá bom? E atingir ali nossos vasos linfáticos, ok? Isso para gordura da dieta. Sim. Estamos falando de gordura natural, tá, gente? Eu não estou falando de gordura trans, não. Estamos falando de gordura da dieta, gordura natural, tá bom? Gordura do nosso, embora o processo de digestão da gordura será o mesmo, tá certo? O problema, vou explicar essa história aí das outras gorduras. Vamos lá. Entenderam essa parte? Então, só para vocês entenderem como o fígado é extremamente sensível à insulina, eu vou explicar essa história da gordura saturada. Eu vou explicar para você. Calma que a gente chega lá. A gente vai no raciocínio aqui, que é bonito, né? Até bonita a nossa fisiologia, né? Então, ó, só pra vocês entenderem a história da sensibilidade do fígado à insulina, a concentração de glicose e insulina é 10 vezes maior no sangue do sistema porta do que no resto do corpo. Tá certo? Então, a concentração ali no fígado, no sangue ali do fígado, da veia porta, é 10 vezes maior de glicose de insulina. Por quê? Porque o fígado é quem vai gerenciar esse metabolismo. Entendido? Tá certo? E a insulina vai fazer o quê? O que ela vai dizer? Qual a informação? Ele é um hormônio, ele é um mensageiro. Qual a informação que ela vai dizer para o fígado? Armazene a energia dos alimentos para o uso futuro. Para que eu vou armazenar energia de alimento? Para eu sobreviver quando eu não tiver comida. Ah, mas isso vale para agora? Agora a gente tem acesso. Mas não foi sempre assim. Então, em um determinado momento, precisamos desse mecanismo, né? Esse mecanismo era vital para a nossa sobrevivência, tá certo? Ou seja, que mecanismo é esse? Quando a gente não tinha comida, era quando a gente jejuava, nos períodos de jejum, tá certo? Então, a insulina vai fazer o quê? Bota a energia aí para dentro, guarda aí para quando a gente precisar, a gente usar. E aí, o fígado, ele vai fazer 2 processos.
tá certo? Ele vai fazer 2 processos. Ele vai, em primeiro lugar, transformar o carboidrato da dieta e também, né, o excesso de proteína da dieta. O excesso vira carboidrato, tá bom? O fígado, a quantidade que eu preciso de proteína será usada. Como eu não consigo armazenar essa proteína, o excesso de proteína será convertido em carboidrato pelo fígado. Sim, é isso que acontece, tá bom? Então, se você comer proteína demais, você também pode engordar por esse mecanismo, tá? É isso que algumas pessoas falam, tá bom? Você não pode comer de menos, mas também você não pode comer em excesso, tá bom? Você também engorda, tá bom? Porque o fígado vai pegar e vai converter em carboidrato, tá? Em glicogênio, tá? O glicogênio que o fígado produz, ele é uma reserva de emergência. Para quando eu tiver jejuns pequenos aí, tipo, você foi lá fazer um exame de sangue, tá 10 horas em jejum, você tá usando o glicogênio do seu fígado. Seu fígado tá garantindo que a sua glicose no sangue permaneça em níveis fisiológicos, tá? Então vamos comparar aqui a reserva de rápida duração e a reserva de longa duração. Então vamos pensar que na sua casa você tem uma geladeira e um freezer. Em geral, qual comida que você bota na geladeira? Comida que você tá ali pro jantar, pro dia seguinte, né? É a comida que tá na sua geladeira. Qual a comida que tá no freezer? É a comida que você tá pretendendo fazer agora. Tá congelada, você botou lá, porque tá bom, fiz compras e guardei no freezer a comida que eu não vou usar agora, eu vou usar depois. O nosso corpo funciona da mesma forma. Então, a reserva de energia facilmente mobilizável é essa, do glicogênio, tá certo? E aqui eu não vou usar, ó, não tem mais espaço, até porque o fígado tem uma quantidade de glicogênio que ele consegue armazenar, tá bom? Não é infinita essa quantidade. Acabou o meu espaço, minha geladeira tá cheia, acabou o meu espaço. Onde que eu vou colocar isso? No meu freezer. Quem é meu freezer? Tecido adiposo. Sim, nosso freezer é o tecido adiposo. É a reserva de longa duração. Mas peraí, Thaís, você tá me dizendo que o fígado é quem vai produzir a gordura que vai pro tecido adiposo? Sim. Tem nome esse processo. Se chama lipogênese de novo. O que é a lipogênese de novo? Produzir nova gordura. Então, o fígado esgotou meu lugar de estoque de glicogênio, vou começar a produzir gordura. Lipogênese de novo. Essa gordura será transportada pelo VLDL, lembra do Very Low Density Lipoprotein, pela lipoproteína de baixíssima densidade, pelo VLDL, para o tecido adiposo. Esse é o mecanismo fisiológico, tá certo? Mas e aí? E qual é a forma de gordura? Eu esqueci de falar isso aqui. Qual é a forma de gordura que o fígado produz? Se chama triglicerídeos. Ó, vamos começar a trazer aqui as coisas. Triglicerídeos. O fígado vai pegar aquele carboidrato, aquela energia em excesso que veio da alimentação e vai produzir pelo mecanismo da lipogênese de novo triglicerídeos que serão transportados pelo VLDL para o tecido adiposo. Primeira coisa, a gordura passou no fígado? A gordura da dieta passou no fígado? Não passou. Então, esse triglicerídeo está vindo da onde? Da conversão do excesso principalmente do excesso de carboidrato da dieta. Então, é a gordura que aumenta triglicerídeo? Se alguém falou isso para você, não sabe. Não é. Tá certo? O triglicerídeo vem do excesso de carboidrato. E já sabemos que o excesso de proteína também vira carboidrato, então, do excesso de carboidrato, principalmente, e proteína da dieta. Não é da gordura. Porque a gordura não passou no fígado. Isso é meio óbvio. Tá certo, gente? Agora vocês já sabem. Se algum médico falar isso pra vocês, vocês vão pensar assim...
Ele não sabe fisiologia. Tá bom? Ok? Então, o triglicerídeo não é feito da gordura da dieta. Ok? Já sabemos disso. Agora vocês já sabem, tá bom? Isso é uma coisa muito importante vocês saberem, tá bom? Tá? Então, olha o que eu vou falar para vocês. O consumo de carboidrato dietético, né? Eu preciso dizer isso aqui. A lipogênese, de novo, esse triglicerídeo que o fígado vai produzir, eles são gorduras do tipo saturadas. Vou falar de novo, tá bom? O triglicerídeo que o fígado produz pela lipogênese, de novo, vem da glicose e não da gordura da dieta. Esse triglicerídeo são gorduras saturadas. Então, a história da gordura saturada que causa problema pra gente vem da onde? Vem da gordura saturada da dieta ou da gordura saturada que eu produzo em resposta ao excesso de carboidratos da minha dieta, que me faz meu fígado produzir excesso de gordura pelo processo da lipogênese, de novo. Dúvidas? Pode perguntar. Entenderam essa história? Que quem produz a gordura saturada não é o que você comeu, e sim o que você produziu, é produção interna. Tá certo? Ou seja, as gorduras saturadas no sangue e não da dieta é que estão relacionadas a doenças cardíacas. Entendido? Entendido? Podem perguntar, tá bom? Vamos lá? Então, você já sabe que o problema é o excesso de produção de gordura pelo fígado, né? A tal da lipogênese, de novo. Tá certo? Vocês já sabiam, vocês já estão entendendo, sacando de lipogênese de novo agora. Tá certo? Então, e quais são os dois principais ativadores da lipogênese, de novo? Quem estimula o fígado a fazer essa produção de gordura? Insulina e excesso de frutose da dieta. Olha só. Insulina e a insulina que vai influenciar o fígado a fazer a lipogênese, de novo, e o excesso de frutose da dieta. Tá certo? Lembrando, quem tem frutose, eu falei isso na semana passada. Sacarose, que é o açúcar refinado, tem 50% frutose. Suquinho adoçado, suco natural de uva, 80% frutose. Aquele docinho que você gosta, adoçado com xarope de milho, rico em frutose. Sim, suco de fruta faz mal, porque ele é rico em frutose. E ele vai estimular a lipogênese, de novo. E você vai produzir triglicerídeos em excesso. Não bota a culpa na gordura. Tá certo? Não põe a culpa na gordura, porque o mecanismo dela não é esse. Ok? Tá certo? E quando que o fígado começa a acumular gordura? Quando você está consumindo tanta coisa na sua dieta que você começou a sobrecarregar o seu fígado. Eu como, sabe a história? Come de 3 em 3 horas, come o dia inteiro, não faz um pouquinho de jejum, não deixa nem o fígado gastar o glicogênio dele. Tá certo? O que você está fazendo no seu fígado? Sobrecarregando seu fígado, obrigando ele. Você não deixa seu fígado gastar a reserva dele.
Ou seja, como a geladeira dele tá cheia, ele vai ter que fazer o quê? Produzir gordura, 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 gordura na forma de triglicerídeos. E quem transporta o VLDL. Mas e se eu não estou conseguindo transportar, produzir transportador suficiente? Eu vou acumular onde? No próprio fígado. E se eu não conseguir, não tiver, o que acontece? Essa é a história do biotipo magro. A pessoa que tem pouco tecido adiposo geneticamente, ela não tem muito estoque. Essa gordura vai ficar onde? Onde ela tá, na região abdominal. Ela não vai para o tecido adiposo subcutâneo. Estamos entendidos o que acontece? Como é que é o processo de produção de gordura no fígado? E aí, quando o fígado, por excesso de glicogênio e sobrecarga na lipogênese de novo do fígado, e você tá com a dieta high carb, 60% de carboidrato, se enchendo de barrinha, se enchendo de frutinha no intervalo das refeições e comendo coisinha adoçada e achando que tá tudo bem com suco natural de uva, né? Teu fígado tá lá fazendo hora extra, pedindo socorro, não tem mais aonde botar, não tô aguentando de trabalho, né? O que ele vai fazer para tentar frear esse processo? Ele vai começar a ficar resistente à insulina. Ok? Ou seja, lembra que eu falei que a insulina no sistema porta é 10 vezes, tem 10 vezes mais quantidade ali no fígado do que no resto do corpo? O fígado, para se defender desse processo, chega, não aguento mais. Fecha essa porta aí, eu não quero mais saber dessa insulina. Vamos ficar resistentes. Ok? Ou seja, o processo de resistência à insulina começa no fígado. Sim. Sim. Tá certo? A esteatose hepática, o fígado gorduroso, é o marcador de que a pessoa ficou resistente à insulina. Mais um dado para vocês. Você vê lá seu ultrassom, você tá com o triglicerídeo alto, você tá com o seu HDL baixo, você tá com a sua insulina de jejum alta, e você fez um ultrassom com esteatose hepática, você tem resistência à insulina. E aí, você fez resistência à insulina. E aí, a próxima refeição que você fizer rica em carboidrato, vai aumentar a glicose do seu sangue. E aí, querido, o pâncreas... Não, isso não pode acontecer. Meu trabalho é esse, tirar o excesso de glicose do sangue. Não pode. Mas o fígado não quer aceitar. Não quero saber, aumenta a insulina. Ele vai ter que aceitar. Essa é a função dele. Aumenta a insulina. E aí você vai começar o processo de quem vai conseguir obrigar o outro a absorver mais glicose, tá certo? Então, o pâncreas aumenta a produção de insulina, o fígado, acumulando mais gordura, vai subindo a resistência, e o pâncreas aumenta e isso cria um círculo vicioso. Tá certo? Até uma hora que a resistência à insulina tá tão alta que o pâncreas não dá conta de aumentar mais, de gerar mais hiperinsulinemia, mais insulina alta. E é aí que você vai ter glicose alta no sangue, que é o nome do diabetes. Tá certo? Diabetes quer dizer insulina alta no sangue. Claro que a gente tem mecanismos diferentes, né? O diabetes tipo 1 é completamente diferente do diabetes tipo 2. Tá certo? Mas o diabetes tipo 2 quer dizer que houve uma sobrecarga do fígado e uma sobrecarga do pâncreas, quando ambos os órgãos, cheios de gordura, cansados e sobrecarregados, não aguentam mais uma dieta rica em açúcar, carboidrato refinado, eles vão falar, chega, fiquei diabético. Essa é a história. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. O fígado pode causar sangramento no reto?
Porque geralmente o que causa sangramento no reto é pólipo, é hemorroida. Não, tem nada a ver o fígado. Aí não. Eles estão relacionados, mas não assim, tá? Hemangioma no fígado, que é benigno, tá, gente? E geralmente faz acompanhamento anual para verificar se está crescendo, tá? Mas não tem nenhuma relação com resistência à insulina, ok? Nenhuma. Tá? E as frutas? Alguém perguntou aqui sobre o que eu falei da frutose e as frutas. Eu quero que você pense o seguinte: a fruta, numa pessoa saudável que não tem resistência à insulina, que não tem gordura do fígado, que não tem nada disso, ela vai causar resistência à insulina? Principalmente se a pessoa come pouco? Mas eu quero que você pense na pessoa que já está nesse processo todo aqui. Eu tinha uma paciente que tinha insulina 60. Ela pode comer fruta? Sério, fala a verdade para mim. Pessoa com insulina 60, ela pode comer fruta? Não. Ela tinha que baixar a resistência à insulina, baixar a insulina dela, para depois ela ganhar o direito, entendeu? A comer uma fruta. Que no início não tem direito, não. Desculpa, não tem, não. Tá? Tá lá no pé na diabetes, não tem direito. Aliás, ela já era diabética. Não tem direito à fruta. Diabético, ainda mais o diabético descompensado, ele não tem direito a comer fruta, não. Pra mim, se quiser comer fruta, limão, morango ok, tá certo? Um kiwi, um abacate, um coco, fruta de baixo índice glicêmico. Mas pouco, eu boto meta. É uma só por dia e acabou. E tô boazinha. Se eu tiver, com pena. Se não, vai comer nenhuma por um tempo. Faz a tua parte, baixa as tuas coisas. Entendeu? Não tem jeito. Tá bom? Deixa eu ver aqui a Andréia. Sou carnívora há 13 meses, minha vida é outra. Mas ainda preciso entender melhor sobre quanto comer de gordura. Na carnívora a proporção seria essa aí. Em torno de 70. A gente sabe que a carnívora é considerada no carb, mas tem um pouco de carboidrato, sim. Então seria mais ou menos essa proporção aí. 70% de gordura, vai dar aí 25% de proteína, e você vai ter um pouquinho de carbo, porque tem um pouquinho assim, tá bom? Na dieta, principalmente se você comer fígado, tá bom? Certo? Então, entenderam, gente, a história da fruta? Ai, mas a fruta causa. Não falei isso. Não, vocês não me ouviram dizer isso. Quem que causa resistência à insulina? Né? É mais fácil a fruta, apesar da fruta de hoje ser muito doce, mas é mais fácil a fruta ou a farinha que ele come, o pãozinho que ele come todo dia, que ele come 4 pães por dia, causar resistência à insulina? Me fala. O que vocês acham? Tá certo? E aí o que eu quero que vocês entendam, que também não tem sentido hoje em dia, porque aí você tá com resistência à insulina, você tá com gordura abdominal, você tá lá com gordura na sua musculatura, porque, acredite, o processo de gordura no fígado acontece na sua musculatura também, né? E aí você tá com tudo isso, e aí você vai na nutricionista e ela te passa uma dieta para você comer de 3 em 3 horas e com 60% de carboidrato. E aí ela diz que você tem que queimar a gordura. Queridos, se o glicogênio, né, que é a glicose, o glicogênio rapidamente é decomposto em glicose, é a via preferencial de queima, de utilização de substrato de energia, por que eu vou queimar a gordura? Lembra a história da geladeira e do freezer? Por que eu vou lá pegar comida no freezer se minha geladeira tá cheia? Se a sua dieta tá cheia de energia, para que você vai pegar a comida do freezer? Você tem. Por que o corpo vai queimar gordura? Porque não tem motivo. Tá certo? Não tem. Então, qual o problema? Onde está o problema? Na dieta. Essa dieta tá errada. Tá mal formulada. Quantos já foram emagrecer? Tô falando de mim também, tá? Com resistência à insulina. A insulina dava 17. Isso era 2018. Insulina de 17. Fui lá na nutricionista e ganhei uma dieta para eu comer de 3 em 3 horas. Qual era o meu lanchinho? Meu café da manhã era um pãozinho de farinha de coco. Botava um ovo, farinha de coco e café. Um ovo. A proteína que tinha no meu café da manhã. Depois o lanchinho.
era uma barrinha de cereal, não ficar com fome, né? Eu tinha que comer. Depois o almoço era um bife de peito de frango da palma da minha mão, gente. Minha mão é muito pequena. Mais legumes cozidos e folha, muita folha. E eu já terminava com fome. Depois tinha o lanchinho da tarde. O lanchinho da tarde era um pouquinho melhor. Tinha um iogurte, tinha uma fruta, tinha umas coisinhas a mais. E aí depois eu ia jantar, né? E aí a janta era parecida com o almoço, mas de preferência come peixe, que peixe tem menos caloria, né? E depois, na ceia, né, você come a gelatina. Gente, eu fico eu tenho até raiva de lembrar disso. Que eu passava fome. Passava fome nessa dieta, entendeu? E que não ia resolver nada, só ia me deixar com mais fome. E sem conseguir queimar a gordura. Por que para queimar? Aí o que você recebe de orientação? Não, você tem que queimar a gordura, vai fazer exercício. Ah, tá. Tá bom, que eu comer de 3 em 3 horas, mas me enchendo de 60% de carboidrato, eu vou conseguir com exercício queimar a gordura. Tenta aí. Quem já tentou e falhou, pode botar aqui um eu. Que eu já tentei mais de uma vez e falhei. Gente, não tem. Ai, não tem. Não tem lógica. Entendeu? Deixa eu dar mais uns dados aqui pra vocês, tá? Ó, as dietas ricas em carboidrato aumentam entre 30% e 40% a secreção de VLDL e os triglicerídeos no sangue. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que você pode olhar para saber se o paciente também está com sobrecarga no fígado é avaliar os níveis de VLDL. Então, por exemplo, outro dia eu tive um paciente aí, atendi um paciente com 40 de VLDL. Isso é sobrecarga no fígado. Tá? O VLDL idealmente está abaixo de 20. Dele estava 40, o dobro. O dobro do máximo. Tá bom? Sobrecarregado, tá bom? E lembrando que a hipertrigliceridemia induzida por carboidratos é um fenômeno que pode ocorrer até 5 dias depois do consumo exagerado de carboidrato. Aí você acha que você fazer um dia do lixo pode. Pode? Você está produzindo triglicerídeo até 5 dias depois do consumo exagerado do carboidrato. E você está achando que você pode fazer dia do lixo. Porque aí, quando sobrar, você está lá a semana inteira produzindo triglicerídeo. E aí, depois chegou o fim de semana de novo. E aí, você faz o consumo exagerado de novo. Tá certo isso aí? Essa conta fecha, gente? Pelo amor de Deus. Fecha essa conta. Me falem. O que vocês estão achando disso? Vamos lá falar sobre mais coisas? Trazendo realidades para vocês. Não é boa, não. Mas é para vocês entenderem, né? Vocês entendendo, vocês parem de fazer isso, né? Então não pode fazer dia do lixo. Não pode. Não pode fazer exceção todo fim de semana. Não pode. Você tem que emagrecer? Você tem resistência à insulina? Não pode. Não pode. Ajeita suas coisas primeiro. Depois você faz. Tá certo? Ajeita o teu corpo primeiro. Arruma a tua casa. Deixa o teu fígado respirar em paz, trabalhar direito. E depois você pensa em fazer exceção. É difícil, é. Só que você não chega no nível, por exemplo, de 40 de VLDL do dia pra noite. Você levou alguns anos para chegar lá. Pelo menos meses. Você não chega num nível de insulina 60 em 2 meses. Você levou alguns anos para você chegar até lá. Pensem nisso. Tá? Antes de perguntar, mas uma exceçãozinha vale. Entendeu? Tá aí. Vai estar com triglicerídeo alto do mesmo jeito, tá? Vai estar com gordura do fígado do mesmo jeito. Não, mas eu estou na carnívora. A carnívora resolve todos os problemas e traz a pessoa amada em 3 dias. Não resolve. Se você todo fim de semana come coisa fora da dieta carnívora, você produz triglicerídeos durante 5 dias e vai continuar com triglicerídeos altos e com problema metabólico. Só que agora você está enchendo
Enchendo seu corpo de gordura ainda por cima. Pra piorar a situação. Ok? Tô dando aula pra vocês. Ó, isso aqui eu podia estar dando na faculdade, né? O pessoal da nutrição, eles tinham que aprender isso aqui, né? Deveriam, né? Ao invés disso, o pessoal que eu conheço aí que faz nutrição tá aprendendo que gordura causa gordura no fígado. Alguma coisa errada não está certa. Só vou dizer isso. Tô falando aqui de fisiologia pra vocês, tá bom? Vamos lá. Entendendo fisiologia. Vamos lá. Próxima etapa. Próxima etapa. Vamos entender o LDL? A história do LDL aumentado? Então, ó. A gente tem um hormôniozinho, né? As partículas de VLDL, elas ficam circulando pela corrente sanguínea, né? E a insulina também vai estimular, tá? O hormônio lipoproteína lipase, que é o LPL. Lipoproteína lipase é um hormônio presente nos pequenos vasos sanguíneos dos músculos, dos adipócitos, né? Que é o nosso tecido gorduroso, do coração. O que a lipoproteína lipase faz? Retira os triglicerídeos do sangue. Então imagina que você tem um hormônio para fazer isso se está em excesso. Se o teu triglicerídeo está 300 e você tem um hormônio para fazer isso. Não tem mais nada a dizer, né? Você está comendo tudo errado, mas vamos lá. Então a lipoproteína lipase retira os triglicerídeos do sangue, tá bom? Leva para os adipócitos para eles ficarem armazenados. É o processo de armazenagem lá no nosso freezer. E aí, lembrando, gente, as nossas lipoproteínas do sangue, elas são, eu falei isso antes, são transportadores. Elas levam, é como se fosse Uber, tá bom? O VLDL é o Uber do triglicerídeo. Ele vai lá, leva para onde ele tem que levar para o destino dele e ele volta. Tá certo? Mas quando ele libera aqueles triglicerídeos lá no tecido adiposo, ele volta vazio, pequenininho, tá certo? E aí eles tornam-se partículas densas. Lembra da história para quem já ouviu esse termo aqui, o colesterol denso e aterogênico, que é o colesterol que gruda lá nas artérias? É isso aqui. Tá lá o VLDL, muito VLDL, levando triglicerídeo para o nosso tecido adiposo ou depositando ali em outros órgãos, sem ser no fígado, no pâncreas, em tudo quanto é lugar, no rim, depositando tudo ali, né? E aí volta aquele VLDL denso, entendeu? Resíduo de VLDL, né? Aí o fígado reabsorve aquilo ali e devolve esses resíduos para a corrente sanguínea em forma de LDL. Tá certo? Tá certo? Então, o resíduo do VLDL que você produziu aí, de tanta lipogênese de novo, de tanto produzir gordura, esse resíduo volta pro fígado e o fígado pega isso aí e converte em LDL. Mas lembra que o resíduo do VLDL é pequeno e denso? Eu vou produzir um LDL pequeno, denso. E é o LDL que vai grudar lá na minha artéria que está com lesão. Lembrando, LDL não gruda em artéria que não esteja lesionada. Quem causa lesão na artéria? Quem causa? Resistência à insulina. Certo? Vai causar lesão no glicocálix das artérias, tá? Esse a gente fala uma outra hora, porque também é outra coisa para falar, que senão eu vou ficar... vou ficar 2 dias aqui falando sobre, mas a gente depois volta para falar sobre essa parte, tá bom? Certo? Vou dar outro dado para vocês. A hipertrigliceridemia, ou seja, o excesso de triglicerídeos no seu sangue, aumenta o risco de doenças cardiovasculares em até 61%. Mais. Altas taxas de LDL, vou repetir de novo, não são apontadas como critérios para desenvolvimento de síndrome metabólica, tá? Vamos repetir, vamos ver se a gente repetindo o pessoal do LDL alto entende, tá bom? Então, o que importa na síndrome metabólica é baixo HDL e alto triglicerídeo. Isso é um fator de aumento em 61% de doenças cardiovasculares. Tá certo?
Vou trazer mais um dado. Os estudos de Framingham, são famosos esses estudos, muito citados aí por vários médicos, afirmam que níveis baixos de HDL estão fortemente associados a doenças cardíacas e prevêem essas doenças com muito mais precisão do que o LDL. Tá bom? Entendido? Encerramos esse assunto? Tá certo? E como altos níveis de triglicerídeo estão relacionados a baixos níveis de LDL, tá bom? Até 50% dos pacientes com baixo HDL têm triglicerídeo alto. Por quê? Porque uma dieta alta em carboidrato baixa o HDL e aumenta o VLDL e triglicerídeo. Isso é metabolismo, gente. Tá bom? Ok? Acho que estamos esclarecidos, tá bom? E claro, nas dietas de baixo carboidrato a gente vê, já que a dieta de alto carboidrato baixa o HDL, porque aumenta o triglicerídeo, na dieta de baixo carboidrato, o que acontece? Sobe o HDL. Que nenhum remédio consegue fazer isso. Nenhum remédio sobe o HDL. O que sobe o HDL? Exercício físico, porque ajuda a baixar a resistência à insulina, e dieta baixa em carboidrato. Então, se você tem HDL baixo, vai fazer uma dieta de baixo carboidrato e vai fazer exercício físico resistido, musculação, para aumentar os seus níveis de HDL. Tá bom? Aprendam. Tá certo? E a dieta de baixo carboidrato, ela sobe o HDL independente da perda de peso. Você não precisa perder peso para subir o seu HDL. A própria dieta estimula o aumento do HDL. E o que a gente vê mais também nas dietas de baixo carboidrato? Elas sobem o HDL e sobem o LDL também. Mas esse LDL costuma ter uma característica diferente do outro LDL da síndrome metabólica. Ele é um LDL grande. Não é um LDL que gruda com facilidade nas nossas artérias. Por isso que muitas vezes a gente vê que o paciente na dieta de baixo carboidrato, como ele tem o HDL alto e como ele tem o triglicerídeo alto, mesmo tendo o LDL alto, ele vai diminuir, não vou dizer que ele não vai ter, claro, mas ele vai diminuir o risco de doença cardiovascular. Sim, ele reduz. Porque ele desce 2 outros critérios da síndrome metabólica. Tá certo? Outra coisa que também vai acontecer na dieta de baixo carboidrato, você vai reduzir sua glicose. Reduziu sua glicose. E você também vai reduzir quem? Insulina. Né? Que é o protótipo aí da síndrome metabólica. E você vai reduzir também quem? Reduzindo a insulina, você reduz a resistência à insulina do fígado. E também você vai reduzir o fígado gorduroso. Olha ali, você está curando um monte de coisa com a dieta. Dieta de baixo carboidrato. Tá certo? E se você ainda associar exercício e jejum, aí você vai ficar curado disso aí rapidinho. Por que o jejum? Gente, o que acontece no jejum? Primeiro que nós somos jejuadores como espécie, tá certo? Nosso corpo é preparado para o jejum. Quando você jejua, o que você faz com a sua insulina? Você não está comendo, você não precisa armazenar energia da dieta. A insulina cai. Tá certo? Então, o jejum atua diretamente no mecanismo de resistência à insulina, porque vai reduzir a insulina diretamente, tá bom? Então, jejum faz bem para quem tem diabetes, resistência à insulina, fígado gorduroso? Sim. Sim, faz. Ah, mas eu tomo remédio, meu médico disse que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Você procura outro médico que entenda de estratégia de baixo carboidrato para ele alterar suas medicações.
tá certo? Por quê? O que os remédios de diabetes fazem? Só pra vocês saberem, tá bom? A maioria dos remédios de diabetes tiram a glicose do sangue, ponto. Resolveu o problema? Não. Por exemplo, se você resolver, tô com preguiça de tirar o lixo da minha casa, mas vem uma visita aqui em casa, vou guardar o lixo dentro do armário. Aí no dia seguinte, a visita não tá mais lá. Mas aí você continua sem jogar o lixo fora. Mas aí tem mais lixo, você produziu mais lixo, né? Aí você, vou botar agora, não vou levar não. Vou botar embaixo da cama. Tá certo? Depois, não quero levar o lixo pra fora, tô rebelde, não tô afim. Vou botar atrás do armário. Já botou dentro, vou botar atrás. O que você acha que vai acontecer com esse monte de lixo na sua casa? Ruim é que vai dar, né? Um cheiro horroroso, né? Então, vai dar ruim, vai começar a atrair alguns bichos indesejáveis, como baratas, talvez ratos, vai feder, entendeu? E não adianta a sua casa, aparentemente, não, mas aparentemente tá bonitinha. E o cheiro? Denunciando. E os insetos, os bichos que vão atrair? É isso que os remédios da glicose fazem com a sua glicose. Ela esconde a sua glicose. Resolveu o problema? Baixou a resistência à insulina, eliminou a gordura do fígado? Não. Tem inclusive um remédio de glicose que faz você urinar a glicose. Mas tá bom, vou urinar essa glicose, o excesso de glicose. Mas e se eu não resolvo a minha dieta? Eu continuo comendo um monte de dieta rica em frutose, em carboidrato refinado. Eu continuo intoxicando meu fígado. Não adianta eu urinar a glicose excedente. Tá certo? Então, os remédios de diabetes tipo 2 não tratam a causa do diabetes tipo 2. Tá certo? A diabetes tipo 2 é uma doença alimentar, de erro de alimentação. Como é que eu tenho que tratar? Toma um remédio para controlar a sua taxa. Eu vou ficar feliz como médica, mas a tua doença tá pior. Tá legal assim? Não. Não tá. Mas só que é isso que acontece, tá? É isso que acontece. O médico dá um remédio, não controlou, dá 2 remédios, dá 3 remédios, dá 4 remédios. Se não der certo, ele vai passar a insulina e ele não está resolvendo a causa base da diabetes tipo 2, que é o excesso de insulina. Não adianta esconder a glicose que está em excesso no sangue como manifestação da resistência à insulina. Tá bom? Não adianta. Conversando aqui com vocês sobre não adianta tomar silimarina para fígado gorduroso. Mas é anti-inflamatório, é ótimo. É ótimo. Se você não muda a sua dieta, não adianta nada. Tá perdendo tempo. Tá certo? Perdeu tempo. Tomou silimarina, gastou dinheiro. Silimarina nem é barato. Não é barato. Uma caixinha de silimarina para 30 dias está aí uns quase R$90. Você tomou e não resolveu. Não fez exercício. Não jejuou, passou essas refeições. Não reduziu esse carboidrato na dieta. Não tratou a sua doença. Tá bom? Tá certo? Então o problema de hoje é dieta. As pessoas estão diabéticas porque a dieta está rica em açúcar, em ultraprocessado, em frutose. Excesso de açúcar. Nosso corpo não é capaz de lidar com esse excesso de açúcar. Bom? Aliás, para o nosso corpo, excesso não é bom. Não é só o excesso de açúcar. É nenhum excesso, né? Por favor. Certo? Por favor. Tá bom? Outra coisa que acontece, eu falei isso na semana passada, de uma coisa que acontece no obeso, é o aumento da leptina, que é o hormônio da saciedade. Vocês lembram que eu falei sobre a resistência à leptina?
Sim, o obeso tem resistência à leptina. A leptina sinaliza o quê? Que o tecido adiposo tá cheio, que o freezer tá cheio, que a reserva tá cheia. Tá certo? Mas se eu tô com a minha leptina permanentemente alta, porque eu não paro de comer e eu não paro de estocar gordura, vai chegar uma hora que o hormônio persistentemente alto gera resistência. A mesma coisa a insulina. Insulina permanente alta gera resistência. Se eu tomo qualquer substância em excesso permanentemente alta no meu sangue, meu corpo gera resistência como mecanismo de defesa. Então, o que a gente vê no obeso, principalmente obeso, diabético, com fígado gorduroso? Ele tem insulina alta, leptina alta e como a leptina está alta e o hipotálamo, que é quem recebe a informação da leptina, não consegue perceber a informação que ele está recebendo, ele não consegue, ele está resistente à leptina, o que não acontece? Não vem a sensação de saciedade. Essa pessoa come e não se sacia, não chega a informação da saciedade. Fora isso, a dieta rica em carboidrato não dá saciedade. Por quê? Quem estimula hormônios da saciedade? A gordura da dieta. Tá certo? Gordura da dieta vai fazer você produzir GLP-1, colecistoquinina, tá certo? O peptídeo YY, que são hormônios intestinais da saciedade. Você produz isso e seu corpo entende que, opa, chegou a saciedade. O carboidrato refinado não faz esse mecanismo. O carboidrato, aliás, a gordura que você come lá junto com o seu sorvete também não faz isso. Não é uma gordura natural. Tá bom? É uma gordura manipulada. Tá certo? Então o corpo também não sabe reconhecer essa alteração aí, essa gordura aí que tá esquisita aí ali no teu corpo e não consegue ativar os mesmos mecanismos da gordura natural da dieta. Ok? Então por isso que é fácil tomar um pó de sorvete. Eu quero ver você comer 10 quilos de carne. Né? Inclusive eu vou abrir aqui um comentário, né? Porque inundou aí as redes sociais a história do rapaz aí que fazia dieta carnívora, comendo 4 quilos de queijo por dia, que isso não é dieta carnívora, isso é dieta queijívora no máximo, né? Lactívora, né? Menos carnívora, né? Porque ele tá comendo mais queijo, devia comer 2 pedacinhos de carne por dia, um monte de queijo, né? Gente, eu quero ver você comer 4 quilos de carne por dia, vou dizer a mesma coisa. Queijo é fácil. Não é fácil não, tô brincando. Queijo também... Essa pessoa comia demais. Não respeitava o mecanismo de saciedade. Mas assim, é mais fácil comer 4 quilos de queijo do que 4 quilos de carne. Tá certo? Por quê? Porque a carne não tem processamento, minimamente processado. Não quero ver você comer isso tudo. Quero ver 4 quilos de carne. Vai lá. Duvido que você consiga. Tá certo? Por quê? Porque vai tudo subir. A leptina vai subir, teu GLP-1 vai lá pro céu, tua colecistoquinina vai lá pra cima e vai todo mundo falar, pelo amor de Deus, para de comer. E você vai ficar tão cheio, se você tentar comer mais, você, vomita tudo. Tá certo? Então, assim, o nosso corpo, quando a gente respeita os alimentos naturais e a fisiologia dele, a gente vê, tá certo? Que ele funciona alinhado. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão falar, não, mas é porque vocês carnívoros têm mania de dar o exemplo das populações que são mais carnívoras, como os esquimós e como várias outras populações aí que vivem isoladas. Não, gente, não vou falar isso não. Se você pegar o oriental, que tem uma dieta baseada em 80% de carboidrato, eles também não engordavam e não ficavam diabéticos. Tá? Qual país hoje campeão de diagnóstico de diabetes? É a China. A China superou os Estados Unidos, gente. Mas o que mudou? E eles continuam magros, tá? Porque é a natureza deles.
O que fez a China bater os Estados Unidos no índice de diabetes? O açúcar, gente. Eles tinham uma dieta rica em carboidrato, mas não comiam açúcar. Dieta baixa em açúcar. Comiam um monte de arroz, um monte dessas coisas. Mas eram alimentos, era comida. Quando eles passaram a ingerir açúcar, pronto, ó, pum. Diabetes explodiu. Tá certo? E hoje, só também outra estatística para vocês. 90 a 95% dos casos de diabetes são do tipo 2, ou seja, o diabetes do tipo alimentar. Então você tem que tomar remédio, tomando remedinho de colesterol e triglicerídeo, tomando remedinho de glicose que você vai resolver seu problema? Não. Na verdade, assim, eu vou falar pra você. E não que eu nunca tenha dado um remédio pro meu paciente com triglicerídeo de 800. Já dei, óbvio. Né? Minha responsabilidade. Mas o remédio, de certa forma, ele dá uma permissão pro paciente que ele não deveria ter. Dá a impressão de que tá tudo bem, que tá tudo resolvido. E não tá. Vocês estão entendendo que o problema metabólico aqui, por exemplo, você toma uma estatina, porque o seu LDL está alto, mas seu LDL está alto, seu triglicerídeo está alto e seu HDL está baixo. Ou seja, a síndrome metabólica está instalada. Certo? E aí você usa uma estatina que vai bloquear a produção do LDL. Teu HDL vai subir? Não. Teu triglicerídeo vai descer? Talvez possa. Alguns remédios de colesterol baixam também o triglicerídeo, tá? Teu VLDL vai descer? Não. Vai continuar alto. Tá certo? Resolveu o seu risco cardíaco? Não. E aí, tá, mas eu tô com colesterol 130. Vai infartar com colesterol 130. Certo? Que é o que a gente vê. Ah, não, mas minha glicose está controlada. Eu estou com a glicose 80. Mas sua insulina tá 30. Vai infartar com glicose de 80. A insulina alta desse jeito, vai infartar assim mesmo. Tá bom? Vai ter cirrose. Tá? Parem de se enganar com os remédios. Remédio é uma intervenção. Eu não sou contra remédio, eu sempre gosto de dizer isso. Mas não dá pra você tratar uma doença de erro de dieta com remédio. E achar que vai resolver o problema. É igual eu pegar um paciente com sarcopenia, tem perda de massa muscular, e eu falar que ele, não, você não precisa fazer exercício. Uma coisa é ele não poder, o paciente acamado. Vou ter que dar meu jeito. Ó. Mas o paciente que está sarcopênico, porque é sedentário, o que você vai ter que falar para ele? Vai fazer musculação, vai lá fazer exercício. Pega firme. Você não vai resolver sem fazer a intervenção correta. Isso é a mesma coisa com a dieta. Com diabetes. Ok, meus queridos. Ok. Tá entendida essa parte? Deixa eu trazer aqui uma coisa que tava na caixinha, tá bom? E eu vou trazer que é sobre a... Perguntar aqui, deixa eu botar aqui. Ó. Sobre a hemoglobina glicada. Muitos têm dúvidas sobre isso, tá? Quando a gente fala, vamos trazer aqui critérios de diabetes, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Muita gente tem essa dúvida, tá bom? E vamos esclarecer aqui, pra vocês entenderem. Vocês não vão mais ter dúvida sobre isso. Acabou a dúvida de vocês, tá certo? Igual eu falei aqui do triglicerídeo, vocês já entenderam, né? Para quem não viu o início da live, expliquei de onde vem o triglicerídeo, a história da gordura saturada e risco cardiovascular. Quem não assistiu, depois eu vou postar a live, vai ficar salvo, vocês assistam depois, vocês entenderem o mecanismo. Né? O pessoal que está aqui desde o início já sabe, já estão entendidos, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a hemoglobina glicada. Quem é a hemoglobina glicada e por que ela substituiu, né, a glicose sanguínea como critério para diabetes tipo 2? Porque ela é um critério, primeiro, ela é vista mais cedo do que o aumento da glicose sanguínea. Essa é a primeira coisa, tá certo? Então ela me dá um diagnóstico mais cedo. Segundo,
ela não vai ter relação com a quantidade de jejum que a pessoa fez. Não. Você não consegue burlar a hemoglobina glicada fazendo um jejum. Não, vou fazer um jejum de 24 horas e minha glicose vai estar baixa. Independente de estar baixa ou não, a hemoglobina glicada não será burlada. Por quê? Quem é a hemoglobina? A hemoglobina é a proteína carreadora de oxigênio que fica nas nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos. Tá? As nossas hemácias têm uma meia-vida aí média de 3 a 4 meses. E essas hemoglobinas, conforme elas circulam no sangue, elas vão sendo glicadas, saturadas com glicose, de acordo com a concentração de glicose do seu sangue. Tá certo? E aí, o que a gente simplesmente faz? Pega essa glicada tosa e pelo nível de saturação dessa glicose, eu sei a média da sua glicose nos últimos 3 meses. Que é o tempo da meia-vida da hemácia. Ok? Então, a glicose me dá um valor melhor do que a glicose sanguínea. Tá certo? Um valor aproximado melhor, porque é uma média. Tá certo? Então, quais são os critérios? Se eu tiver uma glicada acima de 5,7, você está pré-diabético. Entre 5... Lembrando, gente, não é só a glicada sozinha. Vocês já entenderam a explicação da síndrome metabólica. Tem o resto junto. Tá certo? Esse paciente está em síndrome metabólica. Tá lá com o triglicerídeo alto, com o LDL alto, com o HDL baixo, tá com a pressão, tá com o aumento da circunferência abdominal e com a glicada acima de 5,7. Ficou pré-diabético. E aí tem muita gente que fica tranquila. Ah, não, é só um pré-diabetes. Não, gente. Pré-diabetes é o passo, vamos dizer assim, a resistência à insulina é o step 1. A hemoglobina glicada, o pré-diabetes, né? É o step 2, é o passo 2, e o diabetes é o 3. Então você está no meio do caminho para ficar diabético. E na verdade, por exemplo, pacientes com hemoglobina glicada acima de 6, em até 5 anos, se esse paciente não fizer nada, ele será diabético. Essa é a estatística. Tá bom? Estou falando de estatística. Já foi avaliado isso. Estatística, inclusive, da OMS, tá? Não é minha, não. Ah, mas a OMS não serve para nada. Não estou questionando isso, mas eles estão constatando uma alteração que está acontecendo na população. Então, não tem por que eu não acreditar num dado de diabetes deles. Porque a gente está vendo essa epidemia, essa explosão. Tá certo? Então, em 5 anos, uma pessoa pré-diabética, se ela não faz nada, ela fica diabética. Então, se você recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, você precisa mudar. Você precisa se considerar diabético. E mudar tudo na sua vida. Tá certo? Não é tomar sua metformina e se conformar. Não. Vai mudar a sua vida, mudar a sua dieta. Vai fazer exercício, vai jejuar, vai fazer toda uma modificação de estilo de vida que você precisa. Senão, sua glicada continua subindo e quando ela estiver acima de 6,5, você é considerado diabético. Ponto. Tá certo? Não precisa ter glicose acima de 200. A glicada acima de 6,5 é diagnóstico para diabetes. Entenderam essa parte? Tá certo? Ó, quem você tá botando aqui? Edivando. A minha glicada estava 5,7. É o limite mínimo, aí é o início do pré-diabetes. Fiz 3 meses de carnívoro, caiu para 5,5. Começou a melhorar. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Não precisa ser carnívoro, tá? Pode ser carnívoro, mas não precisa. Você só precisa fazer uma estratégia de baixo carboidrato, tá? E para melhorar a resistência à insulina, aumentar o intervalo das suas refeições. Precisa ser jejum de 24 horas? Não, embora jejuns de 24 horas são extremamente eficazes para baixar a resistência à insulina. Mas você precisa espaçar as suas refeições. Tá certo? E de preferência fazer o jejum da noite, né? O jejum circadiano. Pelo menos 12 horas à noite de jejum. Sim, teu corpo descansar, teu fígado falar assim, graças a Deus, essa pessoa parou de comer. Entendeu? Deixa teu fígado fazer os processos metabólicos. Tá certo? Tá? Então,
Muito importante vocês terem atenção nisso. Eu quero voltar numa coisa que eu falei semana passada, que o pessoal ficou meio assim, meio chateado, que foi a história do adoçante. E eu falei que adoçante estimulava a insulina, né? Com exceção da alulose, que é nova, a gente ainda não conhece muito, parece até que baixa a glicose, mas os outros adoçantes, inclusive a estévia, aumentam a produção de insulina. Alguns, como a sucralose, aumentam em 3 vezes a produção de insulina. E aí eu quero um questionamento para vocês, tá? Isso é uma coisa que eu vi em mim, tá? Quando você trocou o açúcar pelo adoçante, né? E quando eu fiz, foi a única intervenção que eu fiz inicialmente. Você perdeu peso, você melhorou seu exame de sangue trocando o açúcar pelo adoçante? A introdução de adoçante na dieta faz a pessoa reverter diabetes? Eu não conheço. Eu nunca vi. Então, por que essa seria considerada uma intervenção útil? Vou falar a mesma coisa que eu sempre falo aqui. É só uma forma de você botar um band-aid numa ferida. Você tá lá tomando adoçante achando que tá tudo bem, que eu não estou consumindo açúcar, eu não estou aumentando minha glicose, mas você está piorando a sua doença. Ok? Entendam isso. E causando desbiose intestinal. Essa parte eu não citei intestino aqui, senão vai virar uma bola de neve. Minha intenção é falar sobre parte metabólica. Tá certo? Entendido a história do adoçante? Tá? E não, café não aumenta a insulina. É café sem açúcar? Não vai aumentar a sua insulina. Agora é café com adoçante? Vai aumentar a sua insulina. Tá bom? O café só aumenta a insulina se ele for adoçado. Ou se ele tiver um adoçante desses que aumenta a insulina. Tá bom? Exatamente, Débora. O povo comer tudo com adoçante todo momento que é doce, exatamente. Pro teu além disso, né? Por que estimula a insulina? Você disse pro seu cérebro, quando ele chegou o adoçante, o paladar doce na sua papila gustativa, que vai chegar açúcar, que vai aumentar a glicose. Seu corpo se antecipa a isso e produz insulina. Cadê o açúcar? Cadê? Cadê o aumento da minha glicose? Cadê? Eu quero. Cadê? Não veio. Quero mais. Me dá mais doce. Me dá mais doce. Na verdade, você acaba, inclusive, ficando compulsivo. Você fica viciado naquilo com compulsão por um determinado alimento. Eu era assim com a Coca Zero. Ah, eu era viciada naquilo. O dia que eu li livrinho do Jason Fung, recomendo que leiam, né? E ele falando sobre essa característica do adoçante, eu já sabia que eu estava com resistência à insulina. Querido, quando eu li aquilo ali, eu quero mais não. Vou tomar mais não. Não quero mais coca, não quero mais adoçante. E eu tirei tudo. Tá certo? Não é ser radical, não. É você ter compromisso com a sua saúde e querer resolver seus problemas. Eu queria resolver meus problemas. Tá bom? O livro que eu li foi O Código da Obesidade. Eu tô citando hoje do Código do Diabetes, tá? Que é o segundo livro dele. Eu não uso nada. Eu uso nada adoçado. Eu tomo café sem açúcar. Se eu tomar água com limão é sem adoçante. Se eu tomar limonada é sem adoçante, mas eu não tomo. E água com gás, que é o que eu gosto muito. Tá bom? É o Código da Obesidade. Que foi o livro que fala. Leiam, vale a pena. Ele explica esses mecanismos, tá? Também tô explicando aqui pra vocês, claro, dando mastigadinho aqui pra vocês, mas ele explica com mais detalhes, né? Gente, se eu tiver que comer bolo, eu como bolo. Mas hoje, cada vez menos eu prefiro. Eu tenho intolerância a glúten. No dia seguinte, eu tenho uma sensação de ressaca que vocês não têm noção. Mas no meu aniversário eu comi bolo. E no Natal eu comi rabanada, sabendo do prejuízo. Mas depois a gente para. É simples. Não, o adoçante não deixa baixar a insulina. Ele estimula a insulina. Tá certo?
Estou tentando me livrar do pão? Tira o pão. Gente, eu não sei porquê. Eu falei isso hoje para o meu paciente. Falei, engraçado, se você fuma e você precisa parar, o que você faz? Você para, né? Você entende que você não pode ficar dando uma tragadinha de vez em quando, porque você tem uma relação de dependência com aquilo. Isso eu tô falando porque uma paciente minha, de 73 anos, parou de fumar, depois de mais de 60 anos fumando, né? Uma comemoração, né? Então, ela parou de fumar em setembro, né? Então, parou, graças a Deus. E eu falei isso pra ela, falei, parabéns. Falei, ela, não, às vezes eu sinto vontade, mas eu entendo que eu não posso. É o meu propósito. E é isso. Ela poderia dar uma tragadinha? Talvez. Mas provavelmente aquilo vai despertar nela o vício novamente. Então, pro fumante não pode. Pro alcoólatra, ele pode tomar um golinho? Não. Vai despertar o vício. Pro viciado no pão, pode? Não pode. Você só vai se livrar do pão parando o pão. Eu só me livrei da Coca Zero parando a Coca Zero. Isso foi em 2019. Nunca mais tomei. Nunca mais tomei nenhum refrigerante. E vou falar pra vocês, já cheguei em festa que só tinha água. E eu doida numa água com gás. E eu fiquei lá na água. Água quente ainda por cima. Todo mundo lá tomando refrigerante gelado. E eu tomando água quente com uma raiva. Mas eu não tomei refrigerante. Ah, podia ter tomado. Não quero. Pra que eu vou tomar? Já me livrei disso. Não faz mais parte da minha vida. Não vale a pena eu me expor novamente a isso. Então não tomo. Tá bom? Convicção total nesse quesito. Tá certo? Então, o nome do livro é O Código da Obesidade. Tá bom? Depois, calma, que eu tô terminando de ler o Código do Diabetes, eu vou ler o Código do Câncer e eu vou trazer para vocês sobre o Código do Câncer, que tem toda a relação com tudo isso aqui que a gente tá falando. Tá bom? Com resistência à insulina, com síndrome metabólica. O câncer também tem relação com isso. E a gente vai trazer um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu avançar aqui na minha leitura. Tem muita coisa para eu ler. Doutora, faço um zero glúten, mas uso fibra de tapioca com stevia e cacau 100%. Ah, o bolo, né? Come um pedaço. Ok. Faz 20 anos, daqui a 10 dias que eu não tomo coca e 2 meses sem refri. Parabéns. Parabéns. Flávia agora só quer saber de água com gás. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra você, Débora. Se você entende que aquilo não é seu dia a dia, né? Que foi o meu caso. Meu aniversário, eu comi um pedaço de bolo, uma fatia de bolo. A gente comprou um bolinho desse tamanho. Foi uma fatia pra cada um. Eu comi aquele bolo. Foi ruim, o dia seguinte foi ruim pra caramba. Fiquei com dor de cabeça. Mas no meu aniversário eu quis comer o bolo. Eu escolhi comer o bolo. Tá certo? Não foi bom o resultado depois, não. Mas eu fiz a escolha. E eu comi um só. Tá certo? Então, se for uma ocasião especial, você também tem intolerância a glúten, tá bom, vou comer um bolo do outro tipo, você come. Vai dar repercussão no dia seguinte? Gente, vai. A gente não pode ser inocente. Tá bom? A gente não pode ser inocente. Maria, depois você assiste, eu sei que você chegou depois você assiste as 2 lives, mas o maior causador da insulina alta é uma dieta rica em açúcar, rica em frutose e rica em carboidrato refinado. Tá bom? Clê, eu também tomo super coffee. Se você não exagerar no super coffee, né? Mas lembrando, super coffee tem stevia. Tá bom? Super coffee tem stevia. Tem pouquinho, porque o super coffee não é nem doce, né? Dependendo do sabor, ele não tem açúcar nenhum. Não tem nem doce. Mas foi uma coisa assim, uma intervenção, é o que eu tô te falando, eu tomo super coffee, né? Então, ok, uma coisa que eu entendo, mas eu não tomo era resistência à insulina também. Se eu tivesse com 60 de insulina, eu ia pensar essa questão do super coffee. Entendeu? Tá. Bom, vamos lá, vocês estão perguntando. Gordura localizada que chega com o climatério, lipedema, tudo tem a ver com questões hormonais também. Estamos falando de associação com parte hormonal. Pode ter também resistência à insulina, porque a mulher com climatério desenvolve resistência à insulina? Sim. Sim. Tá certo? Mas vai ter também a associação com a parte hormonal. Tá bom? Então vai ter que também mexer na parte hormonal. Ok?
Doutora, faço low carb, estou com tireoide desregulado. O médico passou Tapazol. Então, Tabata, tem que ver se teu é hipertireoidismo grave, se aí precisa usar Tapazol, ou se é uma tireotoxicose, que pode ser o estágio inicial do Hashimoto. Tá certo? Se for uma tireotoxicose, o ideal é que você faça uma low carb e espere desinflamar. Não é tomar o Tapazol. Você pode entrar mais rápido no hipotireoidismo, tá? Isso aí tem que ser avaliado, né? Mas só para te falar que pode acontecer, tá? Mas se for um Graves, também é uma doença autoimune, né? E o Tapazol, ele vai bloquear o efeito ruim do hipertireoidismo, mas ainda assim você precisa fazer a sua parte na dieta e no estilo de vida. Gente, a autoimunidade tem tudo a ver com inflamação, com o intestino que tá com aumento da permeabilidade, né? Com leaky gut, com dieta, tem tudo a ver com isso, né? Principalmente dieta rica em glúten, né? Rica em refinados, tá? Tem tudo a ver. Vou ver se vocês falaram mais alguma coisa. Bom, é isso. Estamos chegando às 10 horas da noite. Falei bastante. Falei bastante. Vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem perguntas, depois vocês falem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. A ideia aqui era simplificar as coisas, como sempre eu tento fazer para vocês, simplificar os processos, mas explicar para que vocês entendam, né, como que as coisas acontecem no nosso corpo e parem de aceitar informação de má qualidade, né? Como essa história aí da gordura saturada, que você não pode comer, que você vai ter resistência à insulina e LDL alto. Hoje vocês já sabem, né? Quem assistiu aqui desde o início, né? Assistiu e já sabe essa resposta, né? Então, vocês já estão craques. Quem assistiu as duas já sabe por que a gente engorda e já sabe aqui por que a gente adoece, né? Porque adoecemos com as questões da obesidade, tá bom? Então, depois vai ter outros capítulos, né, da live, a gente vai fazendo, a gente vai complementando, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, e que vocês se defendam de profissionais ruins, né, e de intervenções que não são interessantes para vocês. E vamos lá, vamos cuidar do nosso corpo como ele deve ser cuidado. Tá bom, meus queridos? Ó, um beijo grande para vocês. Obrigada a todos que ficaram até agora, tá bom? Talvez semana que vem eu faça live no sábado de manhã, tá bom? Que semana que vem é aniversário da minha sobrinha. E eu prometi também para algumas pessoas que não podem na sexta-noite que eu faria lives uma vez por mês no sábado. Então talvez eu faça sábado, mas eu vou avisando para vocês, tá bom? Assim que eu terminar aqui eu posto a live, assistam. Tem bastante coisa aí para vocês entenderem de forma simplificada, né, sobre o metabolismo, tá bom? E espero que vocês gostem, tá bom? Então daqui a pouquinho eu posto aqui para vocês, tá? Obrigada a todos pela presença, tá bom? Beijo grande, uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.